Muito boa noite, estamos começando exatamente às 22 horas, o nosso mais novo programa no YouTube, Sociedade em Foco. Hoje, como é o nosso programa de abertura, o tema do nosso programa é aquele tema mais conhecido dentro da nossa política brasileira como Teatro das Tesouras. Como tudo começou? O Teatro das Tesouras começou a ser iniciado a partir da década de 60, quando em 1964 o regime militar chegou ao poder através do general Castelo Branco, do Marechal Castelo Branco. Houve uma necessidade de ter um regime militar naquela época, porque realmente o Brasil vivia uma efervescência política muito grande. E ali no momento que estava no governo era então o presidente João Belchior da Silva Goulart, conhecido como João Goulart. Jango, como assim era apelidado, oriundo do PTB, filho político do então presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas. Sendo que o João Goulart, ele tinha feito vários conceitos, várias ligações comerciais com a China, e isso tudo incomodou os setores conservadores daquela época. E então, João Goulart, no mais temido e mais fervoroso comício da Central do Brasil, prometeu encampar as empresas e fazer a temida reforma agrária. Como a gente vivia naquela época sob uma ameaça socialista de esquerda, houve-se a marcha com Deus pela democracia, que foi aqueles familiares de pessoas católicas oriundos da OAB, também de vários setores da sociedade, junto com a imprensa, pedindo que os militares chegassem ao poder. E ali, naquele exato momento, ficou dois partidos constituídos naquela época, a Arena e o MDB. A Arena, conhecido como Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, conhecido como Movimento Democrático Brasileiro, sendo que uma oposição permitida. A Arena, como um partido de direita conservador, deu todo o apoio ao regime militar. Para uns ficou conhecido como golpe militar e para outros como movimento civil militar, sendo que o nosso programa, o nosso canal, não tem intuito de tomar partido nem à direita nem à esquerda. É só apenas para passar informações, conteúdos básicos, principalmente para quem vai fazer vestibular, Enem e quem vai fazer prova de concursos públicos. Então, o regime militar foi para barrar a expansão socialista que havia na América Latina naquela época, principalmente inspirada na Revolução Cubana e na Revolução Chinesa e na Revolução Russa, sendo que os militares ficaram 20 anos no poder, de 64 até 1985. Quando foi 79, teve o período da anistia no governo de João Batista Figueiredo, conhecido como dos militares mais democráticos e populares da época. Ali voltando todos aqueles que lutaram contra o regime militar, sendo eles de centro e sendo eles de esquerda, voltaram. E ali foram reconstituídos vários partidos políticos naquela época. E então ficou ali o PMDB, oriundo do MDB, foi criado vários partidos, como PT, PDT, o PCB voltou da clandestinidade, e ali a gente viveu um período auge de multipartidarismo no Brasil. Sendo que depois veio o governo de José Sarney, após a morte de Tancredo Neves, o PMDB fez uma base muito grande ali dentro do Congresso Nacional. Depois da reabertura, o primeiro governo eleito foi o de Fernando Collor de Mello, um governo totalmente transitório, vindo ali de um jovem político ali do estado de Alagoas. O PRN foi um partido de centro-direita, com base conservadoras, apoiado ali por setores empresariais do nosso país. E ali começou a montar a estratégia das tesouras. Do outro lado, tinha então o ex-metalúrgico e operário Luiz Inácio Lula da Silva, sendo que depois desse período surgiu um grande fenômeno na política, conhecido como Fernando Henrique Cardoso, pelo Partido da Social Democracia Brasileira. E ali Fernando Henrique disputou com Lula
ganhando aquela eleição com o sucesso do Plano Real. Disputou pela segunda vez e de lá para cá só dava essa dobradinha PT e PSDB. E então conhecido por muitos estudiosos como o Teatro das Tesouras. Mas sendo que, quando foi no ano de 2018, apareceu um fenômeno na política brasileira. Então, o militar temido chamado Jair Messias Bolsonaro. De lá para cá surgiu uma direita conservadora que estava atrás do armário. E aí foi constituído esse período áureo até os períodos mais primórdios da nossa história. Então, foi denominado de Teatro das Tesouras devido à composição de uma dobradinha bipartidária conhecida como PT e PSDB. Deixo esse recado claro para vocês que hoje é a estreia do nosso programa Sociedade em Foco, sendo que hoje o tema da nossa estreia é o Teatro das Tesouras. Por que Teatro das Tesouras? Porque desde a reabertura política de 1964 até os tempos atuais, antes do surgimento do então presidente Jair Messias Bolsonaro, a política brasileira era constituída pelo PT e pelo PSDB. Um abraço a todos, um bom final de semana. Venha ser assinante do nosso canal no YouTube, Sociedade em Foco. Dá um like, um joinha e ajude o nosso canal a crescer.